Vamos para a nossa lição de número 10 da revista CPAD. Está uma bênção, como sempre. O título, A Intercessão pelos Efésios. Então, Paulo intercedendo pela igreja, a qual ele teve um grande trabalho ali, né? Deus abençoe de uma forma poderosa naquela cidade. Ele agora orando, intercedendo por eles. Textual do capítulo 3, versos 14 e 15 diz: Por causa disso me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Esse foi o textual. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, verso 14 ao 21, verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor, tá certo? Vamos para a primeira parte da nossa lição, corroborados com o poder do Espírito. No item 1, as riquezas da sua glória. Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Pastor Paulo está orando para que essa igreja seja habitada por Cristo, sim. Mas ela não era habitada? Sim, ela era habitada. Mas Paulo está orando e pedindo, por quê? Porque isso tem que ser um ato contínuo. Você é salvo, sim. Você é abençoado, sim. Você é próspero, sim. Tudo isso em Cristo. Então você tem que orar diariamente para que essa verdade seja fortalecida em teu coração. Então não é porque uma coisa estabelecida é uma verdade, eu vou cruzar meus braços, porque aí eu vou me enfraquecer. O próprio Jesus a Bíblia diz assim, Paulo escreve, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Então Jesus não usou a sua deidade, mas o próprio Cristo, sendo o próprio Cristo, ele orava diariamente. Por quê? Porque isso é comunhão com o Pai. Então Paulo aqui faz essa oração intercessória, as riquezas da sua glória, no item 2 aqui da primeira parte, fortalecidos com poder. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Então a única coisa que pode nos habilitar a nos manter de pé vem do Espírito Santo, tá? No item 3 aqui, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Pastor, mas Cristo não sempre habita no coração dos santos? Aqueles que aceitam Jesus são chamados na Bíblia de santos? Sim, mas Paulo está orando, intercedendo para que isso seja um ato contínuo e que vá até a eternidade. Então, que Cristo habite em teu coração, que o Espírito Santo habite em teu coração até a eternidade, que você seja fortalecido. Então, essa tem que ser a nossa oração diária, ainda que tenhamos certeza da nossa fé, da nossa convicção, nós temos a certeza em Cristo, mas se nós não orarmos, nós podemos enfraquecer nossa força. É igual ficar sem comer. Fica sem comer um dia, 2 dias, perde a força, perde o ânimo, e Deus quer nos animar a cada dia, tá ok? Vamos para a segunda parte aí da nossa lição. Arraigados e fundados em amor. No item 1, amor à virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Aqui diz assim em 1 João capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor é a nossa maior arma. O apóstolo Paulo escreve, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para a destruição das fortalezas. Qual é a nossa maior arma? O amor é a maior arma. O amor é tão poderoso que ele cobre uma multidão de pecados. Quer dizer, quando você gosta de uma pessoa, por mais defeitos que ela tem, porque todos nós temos, nós amamos ela, gostamos dela e queremos o bem dela, né? Então, que Deus continue nos transbordando de amor, né? Na segunda parte aqui, arraigados e fundados em amor. No item 2, arraigados e fundados em amor. Arraigados e fundados em amor, o que significa isso? Arraigado é raiz, enraizado, uma raiz, quanto mais essa raiz for funda, mais aquela árvore tem sustentação. Então nós temos que estar arraigados e fundados em amor. Então nossa raiz tem que ser grande para que a gente possa suportar e amar as pessoas verdadeiramente. A Bíblia fala para nós suportarmos uns aos outros em amor.
Então eu sei que não é fácil, tem hora que é difícil, tem hora que passamos tantas dificuldades, principalmente às vezes familiares, mas Deus é aquele que vai nos arraigando. E raiz é o seguinte, ela vai crescendo, você vai criando experiência, você vai ficando melhor a cada dia, para a glória de Deus, é claro. E fundados, a fundação, o fundamento, quanto mais esse fundamento for alicerçado, maior pode ser o prédio, né? Maior pode ser a nossa contribuição para o Evangelho, tá ok? Então, a Bíblia diz que esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, que indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Então, a nossa lógica humana, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, a nossa lógica humana não pode mensurar o amor de Deus, viu? No item 3, a intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Deus. Então, olha só, o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, conhecimento nosso humano, a nossa humanidade, você pode fazer quantas faculdades você quiser, você pode ler a Bíblia quantas vezes quiser, você pode ser o maior teólogo que se possa existir, mas precisamos da ajuda do Espírito Santo. Só Ele pode nos ajudar a amar, a perdoar e a fazer a vontade do Senhor com mais entusiasmo e fé, que é isso que Deus quer. Amém? Parte 3 da nossa lição. A bênção de Deus excede o pensamento humano, viu? Excede o pensamento humano, olha que maravilha. No item 1, dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então você tem que orar, você tem que pensar coisas boas, mas você tem que lembrar disso, o poder de Deus, aquele poder que excede todo entendimento, aquele amor que excede todo entendimento, ele é poderoso para fazer muito mais, viu? Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. No item 2, o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Então a igreja, ela é o plano de Deus desde a eternidade. Então você vê que Israel foi usado para mostrar ao mundo que Deus ama a humanidade e quer salvá-los. De Israel vem o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus estabelece a sua igreja. A igreja e pela igreja, todos os povos são um só. Então todos são um só povo através da igreja. Então pode ser a igreja está reunida aqui no Brasil, seja ela Assembleia de Deus, Batista, Metodista, está ali cantando os hinos, outro está lá na Alemanha, outro está lá na África, outro está lá na Rússia, em qualquer parte, não importa a nacionalidade, não importa a cor, não importa a condição social, quando estamos adorando a Deus, é um só povo. Então a igreja é este povo de Deus e família de Deus, viu? No item 3 aqui, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja, tá ok? Ora, e aí ele diz assim, né? Aqui, ó. Ele diz assim na palavra aqui, ó. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, por todos os séculos, por todas as gerações. E enfatiza seu pedido com a frase, para todos sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Deus deve ser glorificado, pela igreja. Tá vendo? Então, todos os povos glorificando a Deus. Então, esse foi o projeto de Deus desde a eternidade, que Cristo veio morrer na cruz do Calvário para fazer de todas as tribos, nações e línguas, para fazer de todas as tribos, nações e línguas, fazer um só povo. E este povo são os adoradores, são aqueles que amam Jesus e que seguem Jesus de todo o coração. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Pergunta número 1. O que o apóstolo Paulo
Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Isso ele pede a Deus. E na pergunta 2, qual é a única força que habilita o crente a se manter firme? A única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Pergunta 3, qual é a maior de todas as virtudes? É claro que é o amor, nossa maior arma, né? E a menos usada, que Deus nos ajude a usar essa arma poderosa, viu? Pergunta 4, qual é a ênfase da oração apostólica? A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Como Paulo encerra Efésios capítulo 3, ele encerra de uma forma maravilhosa aqui, ó. Isso aqui é a nossa leitura bíblica em classe, ele encerra no versículo 21, dizendo assim: a esse, que é Jesus Cristo, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então devemos adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade, tá certo? Então nós encerramos aqui com a pergunta número 5. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula.